entenda. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, morrerás. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De toda árvore do jardim comereis, mas da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, morrerás. Um mandamento, uma ordenança de Deus, é tudo na vida do homem. A palavra de Deus, ela é soberana. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra com a palavra. Ele falava e tudo passava a existir. Imagina Deus dizer ao homem, depois de ter criado tudo, e o próprio homem também, e dizer para ele: de toda árvore, tudo pode comer, mas da árvore da ciência, do bem e do mal não comerás. E por causa de um homem, toda a humanidade foi condenada ao inferno, foi condenada à maldição. Irmãos, a gente não entende o significado, muitas vezes, da palavra pecado e desprezamos o tema e desprezamos o seu significado. Pecado significa errar o alvo. Quem gostaria de errar o alvo? Ninguém, né? Uma competição, digamos, em um jogo de pontaria, todo mundo quer acertar, mas não é tão simples como perder o alvo em um campeonato. O pecado que se fala, o errar o alvo aqui, é desobedecer a palavra de Deus. É como que o homem estivesse em um precipício e de muita, digamos, profundidade, e que se alguém cair, ou caindo alguém, não tem como escapar, nem tirá-lo de lá. Não importa a consequência do estrago, ninguém pode removê-lo para poder ver se salva ou não. Assim é o pecado, assim é o errar, o alvo. E muitas pessoas não entenderam ainda. Oram, falam de Deus, participam de oração, ouvem oração o tempo todo, mas ainda erram o alvo, porque não aprenderam ainda a sujeitar a palavra de Deus. Todos nós dependemos de Deus para sobrevivermos. E isso que eu estou falando não é falando de religião, como muitos pensam, que a gente fica falando de religião. Não é simplesmente frequentar uma denominação ou falar de Deus, dizer que acredita nele, que ele é grande, ser romântico, nada disso. É muito mais além. É permitir que o Espírito Santo, o Espírito da graça, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faça com que cada um permaneça no alvo, na presença de Deus, sem se desviar nem para um lado nem para o outro. Isso é estar no alvo. Porque a consequência de Adão ter comido um fruto
levou à derrota à humanidade. Imagine a insistência de alguém que todos os dias amanhece e anoitece desobedecendo a palavra de Deus e não ouve o seu conselho de que é preciso o homem aceitar Jesus como Salvador para ser salvo. Ainda aqueles que no orgulho e na soberba combatem contra o conselho de Deus. Se o conselho dele para que o homem não comesse do fruto levou à derrota à humanidade após ele ter comido, imagine o conselho de Deus ser desobedecido todos os dias, de que se o homem para ser salvo ele precisa aceitar o sacrifício que Jesus teve que fazer. Se Deus, sendo imortal, dono de todo o poder, podia criar tudo o que quisesse, como criou o mundo pela palavra, teve que se sacrificar na cruz para salvar. Como um homem vai escapar da condenação eterna se não aceitar Jesus como Salvador e permanecer nele? É muito sério esse tema, salvação. É muito sério esse tema, errar o alvo. A pessoa precisa acordar, cada um precisa despertar para a seriedade que há nisso. Você está entre a vida e a morte, a depender da sua atitude de aceitar ou não. Se Adão desobedeceu e comeu e morreu, o que acontecerá com você se permanecer fechando o coração para o convite de estar no alvo e não errar o alvo? Acorda, desperta. Você vale muito mais do que um copo de bebida ou uma atitude de prostituição, um adultério ou uma vida de prática de crime. Ou você se valoriza para se salvar, ou você se ama, entre aspas, e perde a sua salvação e se separa de Deus eternamente. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu já falei sobre isso. Já sonhou tendo um pesadelo daqueles que quando você passa por ele, você deseja que seja um sonho? E você diz assim, em breve estarei saindo desse sonho, porque é um sonho, eu vou ficar livre disso? Multiplique isso 100 vezes mais. 100 vezes mais. É você sendo condenado ao inferno. Porque lá é um sonho que não acorda mais. É um pesadelo que você nunca mais sai dele. Não é como aqui, que você tem uma vontade, um corpo físico e a porta da salvação diante de ti, dependendo de você dizer, eu aceito Jesus e permanecer lutando nele, por ele, para o reino dele, para que você seja salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos e credes no Evangelho, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tome o conselho da palavra de Deus, não erre o alvo, e sim acerte. Shalom, Adonai.